Sua idade? 52 anos bem vividos. 25, 24 e quase 25. Sua infância? Muito trabalhada no interior, de família simples, e todo mundo precisava ajudar muito em casa. Fui criada praticamente como meu pai. A minha foi tranquila, graças a Deus meus pais me proveram bastante saúde, bastante conforto, mas nunca paramos quietos, sempre trabalhando, sempre ajudando, sempre fazendo o que precisava ser feito, aprendendo, estudando muito, não deixando por trás. Não precisei trabalhar, mas precisei estudar bastante. Isso aí. Seu sonho de criança? Ser professora, porque eu sempre achava que a professora ensinando as pessoas, as crianças, ela podia dar um futuro diferente para as pessoas. E era um sonho que eu tinha de ensinar, estar com as pessoas. Meu sonho era ser cientista, porque eu achava quando eu era muito pequeno que ainda se tinham muitas coisas ainda para serem descobertas. Assim, no mundo, assim, pela história, já se tinham descoberto muitas coisas, mas ainda iriam se descobrir muitas coisas, e eu achei que só sendo cientista que a gente iria descobrir as coisas, né? E depois eu aprendi que, na verdade, a gente descobre coisa todo dia e a gente aprende coisas todos os dias. Sua formação? A primeira formação é administração, aí depois vieram algumas especializações de marketing, logística, engenharia de produção e, por último, um mestrado que eu não terminei porque tinha que estudar muito, me dedicar muito, eu não tinha tempo a isso, que era gestão do conhecimento, mas ainda vou voltar nele. A minha, engenharia química, achando que ia ser cientista, comecei engenharia química, e aí no meio da pandemia a gente abriu a loja, a mãe abriu a loja, e na pandemia sem nada para fazer de faculdade, a faculdade parou, vim aqui para a loja para a gente ajudar, né? Como eu falei, nunca parava, então sempre ajudando com alguma coisa, sempre ajudando nas coisas da família, vim ajudar e me apaixonei por esse negócio, apaixonei pela náutica, por ajudar pessoas, assim, pela realização de você realmente estar junto com alguém e resolver, e não resolver, mas tipo assim, realizar o sonho da pessoa, né? Não só realizar o seu sonho, mas realizar o sonho da pessoa e ajudar ela com isso. Então não tem nada a ver com engenharia química, mas a engenharia química ajudou bastante a aprender muita coisa. No que a sua formação ajuda no seu trabalho? Bom, todos os dias a gente administra coisas da empresa, gestão da empresa, né? E não só na empresa, né? A gente administra conflitos em casa e faz gestão de coisas, de pessoas que querem coisas diferentes, né? Então, eu aprendi a utilizar todas as ferramentas do meu estudo, não só acadêmico, né? Mas também de outras formações, no que eu faço hoje. Por exemplo, conhecer um consumidor, conhecer o mercado, saber aonde vender, o que vender, isso faz parte da minha formação que eu boto em prática todos os dias. Olha, a engenharia, quem já estudou engenharia sabe que o tempo inteiro é resolver problema da tua vida, resolver problema, como que você vai terminar a engenharia, então você está sempre resolvendo um problema e a mentalidade de resolver problemas, solucionar coisas e fazer aquilo, tentar achar a solução o tempo inteiro para o problema. Você aprende na engenharia, mas você usa o tempo inteiro na sua vida, para tudo, para coisas de casa, para coisas do trabalho. E na náutica, quando você vê que a gente sabe que todo barco sempre aparece alguma coisa para resolver, então a engenharia me fez ter essa mentalidade de entrar no barco, achar o problema, já achar a solução e ir atrás sempre do conhecimento para você achar a solução mais rápido possível e da forma mais eficiente, mais barata, mais fácil, que vai estar mais na mão para a gente poder, como eu falei, realizar o sonho das pessoas. Às vezes o cara tá ali querendo navegar e precisa de alguém para resolver o problema dele para ele poder navegar. Então, se a pessoa não tem essa mentalidade de resolver, ela vai ficar pensando, tem que chamar uma pessoa para ver isso. Não, ali com essa mentalidade ensinou a achar o problema e já tentar achar a solução para poder ajudar todo mundo. Seu sonho de adulto? Ser empresária, ter a minha empresa para poder ter mais conforto na vida, na terceira idade, vamos dizer assim, né? E também poder dar mais conforto para minha família, né? Para meu filho, para a nora, para os netos, que um dia eu espero receber. Mas e também para poder gerar emprego, poder gerar riqueza. E quando a gente fala de riqueza, a gente não está falando apenas
de dinheiro, a gente está falando da riqueza humana, de aprendizado, quando você tem funcionários, quando você está lidando com outras pessoas. Então, quando você é um empresário, você tem um desafio todos os dias, porque não é fácil ser empresário, principalmente no Brasil, mas você tem um desafio todos os dias de fazer com que a tua equipe pense no mesmo objetivo, mas os pensamentos diferentes é que agregam valor. Então, aí junta as duas coisas, né? A questão de você estar com pessoas, pensar no futuro da tua empresa, ensinar pessoas e pensar também no futuro da família como um todo, né? É isso aí. Qual que era a pergunta depois dessa aula? Sonho de adulto. Meu sonho de adulto. Eu acho que isso veio também da minha infância, da parte do escoteiro. A gente aprendia sempre a ajudar os outros. Eu acho que o meu sonho de vida é ajudar as pessoas. Como eu falei, de solucionar os problemas, de ver uma pessoa querendo realizar o sonho dela e ajudar ela a fazer isso de uma forma que ela não se frustre depois, ou enfim, e seja ajudar no meu profissional, no meu trabalho, na consultoria, ou ajudar também no pessoal, também no que eu puder sempre ajudar os amigos, as pessoas, estou sempre à disposição. Eu acho que isso é um negócio que vem do nosso sangue, né, do pai, da mãe. A gente sempre aprendeu muito que quando puder ajudar, da forma que puder, às vezes estendendo uma mão, ajudando com alguma coisa, nem sempre financeiramente, mas tá ali presente para ajudar com conhecimento. Às vezes a gente acha que não é uma ajuda, né? Mas se você só falar uma coisa para uma pessoa que não sabe, isso é uma ajuda, porque daqui a pouco aquilo vai prevenir ela de um problema, de alguma coisa. Eu acho que isso é o meu sonho que eu tenho de ajudar as pessoas sempre. O que é a Cia Lake SC para você? Bom, a Cia Lake, ela começou de uma amizade, de uma pessoa que eu gosto muito, né? Falar assim, independente do nome, né? Mas é a minha empresa hoje, então era o sonho que eu tinha e hoje ela é a realização do meu sonho, né? Do meu sonho de ser empresária e poder tocar a minha vida de uma forma como eu acho correta e como eu sempre quis implementar em outras empresas e não conseguia. Hoje eu acho que tudo que eu botei de conhecimento meu ao longo do tempo, nesse sonho que está aqui, tanto de conhecimento de náutica, quanto de conhecimento de gestão, quanto de conhecimento de mercado, nesse sonho que está aqui, a gente consegue fazer uma empresa diferente. A gente consegue estar mais acessível ao cliente, a gente consegue estar viabilizando o tempo todo negociações, né, para poder entregar o sonho que o cliente quer e tal. Então, a Cia Lake, ela é o meu canal que permite eu fazer tudo o que eu queria Acho fazer. Que a experiência que você teve a vida inteira, você conseguiu fazer agora do seu jeito, né? Que você, muitas vezes você aprendeu, sempre tendo que fazer do jeito dos outros, né? E se moldando pro jeito dos outros. Agora você consegue fazer isso do seu jeito, do nosso jeito para as pessoas. E é onde a gente vê que realmente dá certo, né? Quando você segue um método e você tem paixão pelo que você faz, né? Então, realmente dá certo. A gente tem uma empresa que é pequena, aqui em Santa Catarina é pequena, mas a gente tem várias lojas, a Cia Lake tem várias lojas, depois a gente vai falar disso também. Mas a de Santa Catarina é isso, assim, eu usei esse espaço para fazer tudo aquilo que eu queria. Tudo aquilo que eu dizia para os revendedores que eles tinham que fazer, ninguém me ouvia, e hoje a gente faz e o resultado que a gente tem é fenomenal, né? Então é isso, é uma mistura de paixão, conhecimento, tudo empregado aqui. Isso aqui é a minha filha mais nova, ela tem só 5 anos, mas é a minha filha mais nova. É isso aí. E o que é a Cia Lake para mim? A Cia Lake para mim é família. Eu acho que a única jeito de expressar isso, tanto por ela, né, ser família, mas eu acho que todas as pessoas que fazem parte da Cia Lake, sejam nossos funcionários, pessoas que trabalham com a gente, nossos prestadores de serviços, terceirizados, o pessoal lá de Brasília, que também é uma parceria muito grande nossa, acho que todo mundo vê a gente e a gente vê todo mundo como família. E os clientes, né? Eu acho que o cliente é o ponto, às vezes, que pode estar ao mesmo tempo muito distante quando a gente termina de entregar o barco, às vezes não conversa e tudo mais, até o ponto da entrega, ou às vezes a gente volta a visitar o cliente, vira realmente uma família muito próxima. E a gente é muito acolhido pelos nossos clientes e a gente gosta de acolher muito os nossos clientes assim porque eles precisarem. Então acho que a palavra mais fácil de falar isso é família, assim, de você sentir realmente que você pode contar com as pessoas e as pessoas podem contar com você, seja a Cleide, seja a mãe, né? Seja a mãe, seja o Ariel, que é o nosso sócio, seja o pessoal de Brasília, o seu Elias, que é o nosso marinheiro, todo mundo que tá sempre com a gente. Eu acho que é muito uma questão de família, assim, a gente gosta de criar laços, né?
Isso tem muito a ver com aquilo que a gente fala da nossa essência, né? Porque a gente vem de famílias que valorizam agregar pessoas, ajudar pessoas, né? A proximidade. A proximidade. Então, quando a gente fala de cliente, não é uma relação comercial apenas. Quando a gente fala desse Aleque, não é uma relação só comercial. Aqui da nossa loja, nós conhecemos todos os nossos clientes. Todas as vendas que a gente fez, a gente sabe quem é o cliente, aonde mora, aonde navega, como usa o barco. A gente encontra no final de semana, sabe da família dele. Os clientes nos ligam para conversar, para compartilhar momentos pessoais deles. Então, quando a gente fala que a gente não vende barco, a gente faz amigos, né? Isso tem muito a ver com o nosso muitas vezes isso tudo antes de vender, né? Então a gente já sabe a história inteira da pessoa, conhece a pessoa inteira, muitas vezes, às vezes nem fecha o negócio, às vezes nem chega por algum motivo, mas vira amigo, a gente ajuda no que pode ajudar sempre, tá sempre junto, navega junto, porque a gente entende que isso é mais importante às vezes do que a própria venda, né? Você conhecer a pessoa, você poder ajudar a pessoa. Isso é muito gratificante. E ver e trazer mais pessoas para o nosso meio, né? Que às vezes parece ser tão distante, o pessoal olha na água, pô, aquele pessoal na água, às vezes mal sabe quão próximo a gente pode estar disso. Né? Isso é uma questão muito da náutica, né? As pessoas que não estão nesse meio, elas não têm o conhecimento do que acontece dentro do segmento, né? Então elas olham e dizem assim, barco é coisa de rico, mas espera aí. Quem faz barco trabalha numa indústria, né? Mão de obra, às vezes, pessoas simples, né? Então, aqui nesse nosso meio, nós temos quem faz o barco, quem vende o barco, quem cuida do barco depois. Então, nós temos marinheiros, nós temos marina, nós temos mecânicos, nós temos eletricistas, nós temos todo tipo de pessoa que trabalha com o segmento náutico, né? Então, assim, a náutica, como todo o segmento náutico, é muito grande e as pessoas que não conhecem isso colocam como muito distante, né? E não, é um segmento como qualquer outra indústria, que gera emprego, gera renda, gera pessoas, gera conhecimento, gera desenvolvimento das pessoas, né? E eu acho que a própria forma hoje de se comercializar barco, assim, fez com que muitas vezes o pessoal antigamente, o barco do Neymar é 50 milhões, então a pessoa que às vezes tem uma boa condição de vida, já não, isso nunca vai ser pra mim, porque náutica é só pra quem tem 50 milhões. Cara, hoje em dia você tem cota compartilhada, você tem jet ski, você tem barco seminovo, você tem bote, você tem barco de pesca, tudo, cara, às vezes mais barato que carro, preço de moto, você consegue ter um barco e navegar. Veleiro, nossa, veleiro o pessoal acha que é um negócio de outro mundo, é extremamente acessível. A gente tem clientes aqui na Marina que moram num veleiro, é mais barato do que pagar aluguel, e tem gente que nem sabe, tem gente que acha que só milionário tem veleiro, que não sei o que. Então é questão realmente do conhecimento que a gente fala, né? De ajudar as pessoas e passar o conhecimento, porque realmente é um mundo diferente, a gente sabe que é um mundo diferente, quem é de fora às vezes nem quer conhecer ou nem sabe como que é e depois conhece e se apaixona. Eu acho que não tem outro jeito de não se apaixonar pela náutica, né? É bem isso mesmo. O que você sente ao vender um barco? Eu acho que é a cereja do bolo, né? Quando você deseja trazer mais pessoas para o segmento, você deseja levar qualidade de vida para as pessoas, você deseja renda também, porque isso é um negócio, né? Familiar, mas é um negócio, né? Então você quer ter uma vida mais estável e você vê que fazendo algo que agrega tanta felicidade a outra pessoa, né? E você estando ali servindo, porque sem servir, a palavra servir é muito importante, né? Se você não serve as pessoas, você não serve para nada, né? Então quando você está ali finalizando o negócio, porque o negócio não é fechar o negócio, pegar o cheque, pegar o dinheiro do cliente, né? A venda para nós de um barco não se trata de barco, se trata de pessoas. Então você está trazendo mais pessoas para sua família, para sua empresa, para o seu meio de convivência, né? Então quando eu falo que é gratidão, que eu fico grata cada vez que eu vendo um barco, é porque eu vejo que o meu trabalho foi bem feito. E não aquele trabalho de consultoria, de gestão, de venda, de dinheiro, não. Aquele de trabalho de mostrar para as pessoas que a minha empresa é uma empresa com tradição e que a gente é uma empresa familiar e que a gente tem valores que a gente não abre mão, né? Valores de responsabilidade, valores de
entendimento, de empatia com o cliente, né? Então a gente não abre mão disso. Então quando a gente chega ao fechamento e principalmente quando a gente chega à entrega e os dias depois da entrega, porque na entrega, isso independente da marca, toda marca você tem ajustes para fazer uma entrega, depois uma entrega técnica e tal. Então quando você consegue finalizar isso e você encontra um cliente na água tomando um espumante, quando você passa perto, ele te convida para entrar no barco dele e estar com a família dele, isso para mim é gratidão, porque significa que você cumpriu tudo o que você precisava cumprir. Isso é bater a meta, né? Isso para nós é bater a meta. Bater a meta é entrar na água, ver os nossos clientes todos felizes com os filhos na água, fazendo churrasco, curtindo, chamando a gente para navegar, mandando foto no grupo. Isso pra gente é bater a meta, mais do que só o valor, como valor financeiro, só a venda. E complementando com a minha parte da resposta, né? Para mim, vender um barco é felicidade, mas não na hora do sinal, na conta, do contrato assinado, do pagamento, da cobrança, nada disso. Isso, para mim, é só um caminho, é só uma parte do caminho. Para mim, a felicidade é eu entregar o barco para o cliente, colocar a família dentro dele, mostrar o barco, fazer toda a demonstração que a gente faz, né, toda a preparação para o barco, mostrar o barco e receber um abraço de um cliente falando obrigado, ouvir as histórias dos clientes falando como que foi, que navegou na infância, que isso remete à família. A gente faz parte, isso para mim é a felicidade, é você saber que você fez parte do sonho da pessoa, você trouxe, você foi um pedacinho do caminho que fez com que ele pudesse completar o sonho dele, conquistar o sonho dele, que a gente sabe que pessoas trabalham às vezes a vida inteira para isso, para chegar no final da vida e ter um barquinho, por menor que seja, ou uma cota, ou um jet ski, ou uma lancha, ou um iate de 60 pés, 50 pés, mas isso foi o resultado do trabalho da vida dele, da família dele poder ver que agora, depois de muitos anos de trabalho, ele pode realmente proporcionar para a família dele momentos de felicidade, momentos de bem-estar, momentos de que agora ele começa a criar memórias. Não só a vida inteira você trabalha para criar dinheiro, para você ganhar dinheiro, mas em algum momento você tem que transformar esse dinheiro em bem-estar, em memórias, em amizades, enfim. Porque a história que a gente sempre fala e a gente sempre ouve, né? Pro caixão a gente não leva nada além de memórias. Então a embarcação, eu vejo que a lancha é como se eu tivesse vendendo. Eu não vendo um motor, eu não vendo um casco, uma fibra, eu vendo momentos, eu vendo a pessoa tá com a família dele, com os amigos dele, curtindo e sabendo que vai desligar o celular, vai esquecer dos problemas, vai curtir o final de semana, vai dormir no barco e vai voltar na segunda-feira com a bateria carregada para voltar para os problemas do dia a dia, que a gente sabe que quem não tem problema é porque não foi nada da vida, né? Então sempre algum tipo de problema a pessoa vai ter e ela precisa de alguma forma recarregar as energias, senão ela se desgasta, né? Então eu acho que a felicidade é por saber que a pessoa vai ter felicidade naquilo lá, né? Então acho que isso é mais legal. Aí mistura um pouco, né, do que eu sinto quando eu vendo o barco e do que é a Sea Lake pra gente, né? Porque o nosso propósito quando né, abrir a loja e tal, era fazer uma náutica, né, um segmento náutico, fazer um trabalho nesse segmento diferente, porque a gente não vende barcos. E aqui para nós isso é muito claro, nós não vendemos barcos. Nós fazemos parte da história das pessoas. Então, às vezes, elas começam a história, às vezes nem muito feliz com algum barco que já teve no passado, e a gente consegue mudar isso e participa da vida delas, né? E participa dessa felicidade delas. E por isso que isso é tão gratificante pra gente. Acho que isso é o grande segredo, assim, que faz a gente acordar todo dia, vir pra cá, e não é pra vender, pegar o sinal, é pensar quando que eu vou entregar o próximo barco, quando que eu vou poder receber esse abraço novamente, estourar um champanhe com o cliente e ver o sorriso no rosto e a esposa olhando pro marido e pros filhos e olhar assim, tu vê o sorriso no olho, sabe? Quando tu não vê o sorriso na boca, tu vê o sorriso no olho, assim, tipo, nossa. Os olhos brilhando não tem preço. Eu acho que isso é o mais legal da náutica, assim.
Porque a própria história que o o seu amigo sempre contava, né? A gente podia ter uma empresa familiar de qualquer outra coisa, de sistemas, de muitas outras coisas, uma funerária, ou qualquer outra coisa. Mas eu acho que trabalhar com a felicidade das pessoas, do momento feliz dela te ligar, falando assim, Vitor, eu preciso de um barco, eu quero navegar com a minha família, eu quero fazer isso, eu quero curtir, eu tô precisando disso. Eu acho que realmente a gente sempre fala, né, que toda empresa tá aí para solucionar o problema de alguém. Eu acho que o nosso problema que a gente tem que solucionar para os clientes é isso, né? Realmente dar alegria, fazer a pessoa ficar mais alegre. Né? Isso é muito legal. É muito legal trabalhar com qualidade de vida das pessoas e levar alegria para as pessoas. Assim, a gente leva uma coisa que no dia a dia talvez elas não sintam isso como uma necessidade, né? Mas quando isso agrega na vida delas, realmente faz muita diferença, né? Para quem é a história, né? Quem não viveu não sabe, né? Muitas vezes a pessoa nunca esteve na náutica, nunca navegou e não sabe o que está perdendo, assim. Outro tipo de outro estilo de vida. Verdade. Por que você entrou no ramo náutico? Bom, eu entrei por uma oportunidade de emprego. Na época eu fazia consultoria de marketing e comunicação. Eu já era formada em marketing e eu gostava muito da área, principalmente não só a comunicação, o marketing como se fala hoje em dia, que hoje em dia o marketing é muito supérfluo, né? Hoje em dia vai um influenciador ali na frente e fala qualquer coisa, todo mundo segue, né? Que é uma coisa muito vazia, né? Então, na minha época, como eu fiz administração e gestão de marketing, eu entendia o marketing como uma oportunidade de conhecer o mercado e desenvolver propostas para esse mercado que realmente fizesse com que o cliente ficasse feliz, né? Tipo, comprasse mais, né? E eu sempre fui da área da indústria, né? O varejo pra gente é meio que uma novidade, a nossa filha pequena, né? Mas eu sempre fui da área da indústria, então para uma fábrica entender o mercado e saber para onde seguir, onde desenvolver pontos de venda, né? E aí a gente coloca toda aquela técnica que a gente aprende lá, né? Na época de faculdade, né? Onde está o meu produto é o adequado para o mercado onde eu estou, como é que está o preço, como é que está a distribuição e tal. Então quando você começa a implementar isso, você vê que o marketing ele dá um resultado, um marketing de verdade, ele dá um resultado que cria uma base para a empresa crescer e se sustentar, que não é só uma coisa de momento, não é só o cara ir lá te cancelar na internet porque não gostou mais de uma palavra que você falou. Não, quando você realmente aplica as técnicas de marketing que se aprende a fazer, que não é só comunicação, né? Não é leads não é e gráficos, publicidade, não é leads né? e gráficos. Mercado, né? Leads, não é só leads. São coisas diferentes. Publicidade é uma coisa, marketing é tudo o que tem a ver com o mercado, né? Então eu fazia consultoria nisso, eu gostava muito e eu fui chamada para fazer um trabalho num estaleiro e comecei fazendo um trabalho de supervisão da área de marketing específica, né? E assim, minha área nunca foi publicidade, né? E as pessoas quando contratam um gerente de marketing porque acham que ele vai fazer publicidade, né? Então você não tem que contratar um gerente de marketing, você tem que contratar uma agência de publicidade, né? O gerente de marketing vai fazer tudo isso que eu falei, né? Que é conhecer mercado, gerir mercado, fazer isso acontecer, né? E eu acho que foi muito legal, porque foi uma oportunidade de vir para um mundo que eu não conhecia, que eu achava que era muito distante, o que a gente fala, né? As pessoas comuns acham que é muito distante, quem não está nesse segmento acha um negócio muito distante. Só que depois realmente virou uma paixão. Eu entrei na náutica também por acaso, como eu falei, estava fazendo engenharia química, no terceiro período do nada veio uma doença que fecha inclusive fechou as nossas portas, né? A gente abriu a nossa loja em março, né? Fevereiro. Dia 14 de março foi a abertura oficial. E dia 20 de março, sei lá, não deu 2 semanas, a gente teve que fechar a loja. Enfim, que a gente estava acabando de começar a fechar, né, as portas. É claro que a gente nunca parou de trabalhar. E aí nisso estava fazendo a faculdade, a faculdade parou por 1 ano e meio por causa da pandemia, antes de começar o EAD, o digital e tudo mais. E aí nisso, não ia ficar 1 ano parado, a mãe estava começando a loja, a gente foi tentar descobrir como ajudar, né? Então nessa de ser um menino que ajudava em tudo, fuçava em tudo, começou a ver como que faz para posicionar a empresa no Instagram, criar Instagram, essas coisas tudo assim, que como já estava muito no começo, a gente foi fazendo Instagram,
comecei a trabalhar, aparecia um clientezinho, começava a atender, começava a conversar, não entendia quase nada também, porque também ela tem 20 e poucos anos de náutica, eu tenho 25 anos, então desde o começo eu estive próximo da náutica, mas eu não estava dentro da náutica. Como era indústria, a gente nunca estava muito próximo. A gente ia lá, visitava a fábrica, ia navegar vez ou outra, mas eu, criança, eu adolescente, não tinha o convívio de saber técnicos, dados técnicos de barco, tudo, mas conhecia, né? Sabia sobre tamanhos, modelos e tudo mais, marcas e tal, mas não aquele conhecimento aprofundado de saber qual que é a melhor solução para o cliente. Então a gente acabou aprendendo muito, né? Eu com o conhecimento que ela tinha, aprendi muito. E aos poucos fui começando, lembro que acho que uns 3 meses depois eu vendi a primeira lancha também. Era aquele negócio, o cliente perguntou isso, ô mãe, o que eu respondo? O cliente perguntou isso, mãe, o que eu respondo? O que eu falo pra isso? Como é que é navegar lá? Qual barco é bom pra ele? Então, e aí depois de um tempo eu fui aprendendo, acho que um ano depois já estava um pouquinho melhor, mas assim, até hoje eu falo que eu não faço nada sozinho. Sempre toda venda, tudo que a gente faz, eu conto com ela conta comigo, a gente conta com o Ariel, que é o nosso sócio, a gente conta com a ajuda do pessoal da fábrica, da NX, o Jonas, o Felipe, então sempre todos os nossos fornecedores amigos, porque 20 e poucos anos de náutica fez que você conhecesse muita gente nos boat shows, o pessoal das revendas de motores, das fábricas de motores e tudo mais. Então a gente sempre sabe com quem conversar, então às vezes a gente não sabe a resposta, mas a gente sabe quem vai ter a resposta. Então a gente liga, pergunta, todo mundo conhece a gente eu acho que isso, todo o mérito seu, assim, de ter aberto muitas portas e nunca ter fechado nenhuma porta, né? Fez com que a gente hoje vá em boat show, aquela velha história, né? Cleide, quanto tempo! Vitor, eu te conheci, você era desse tamanho, que eu conto pra todo mundo, assim, que realmente, imagina, 20 anos de náutica, eu tenho 25, então desde esse tamanho aqui eu já tava na náutica de perto, passeando, mas não tinha conhecimento, e agora participando efetivamente da náutica. E aí terminei minha faculdade, não ia deixar de terminar, né? Quase metade dela online, mas terminei a faculdade. E aí vim pra náutica, depois já era vendedor, já era marketing, já era entrega técnica, já tinha que fazer tudo, e a gente fazia tudo, não tinha... Até hoje faço tudo que precisar fazer, a gente faz, e a história de ajudar, se a gente ajuda até os outros, quem dirá a nossa loja, né? A gente tem que ajudar no que precisar, limpar barco, arrumar motor, o que precisar a gente faz aí, não é só uma venda, né? Eu não fico aqui sentado atrás de uma mesa, não call center o dia inteiro só ligando, não, a gente tá o tempo inteiro junto com todo mundo pra ajudar e se apaixona pelo negócio. Eu acho que mesmo nos problemas, a náutica, até os problemas da náutica são românticos, né? Você vê as coisas assim, a gente sempre tenta solucionar e achar a solução e sempre você tem alguma coisa para aprender e ajudar alguém. Por que ficou no ramo? Paixão. Esse segmento, ele é apaixonante para quem se entrega, né? Para quem se entrega. Vamos fazer, faz quase 20, esse ano fecha 20 anos, né? Começo do ano que vem. Eu conheci todos os lugares navegáveis do Brasil. Todas as poças do Brasil já. Onde tem uma poça d'água eu já fui. E na verdade, quando eu digo paixão, é um misto de coisas. Primeiro, a paixão por poder trazer para esse segmento que não era nada profissionalizado quando eu entrei, hoje é um pouquinho melhor. Mas quando eu entrei não era nada profissionalizado, então todos os estaleiros do Brasil eram familiares. Depois disso veio aí 2, 3 de fora, que aí tinham gestão profissional, né? Mas todos os estaleiros eram gestão familiar. E com gestão familiar não se aplica as técnicas que se aprende, né, com profissionalismo e tal. E então quando eu falo em paixão, é que assim, você vê você aplicando as suas técnicas, você vê podendo levar a qualidade de vida para mais lugares, você vê as pessoas te ligando para te agradecer porque você está com um barco, porque ele comprou um barco, você viabilizou aquele negócio. E aquilo ali foi o que tirou ele do hospital, melhorou a saúde, melhorou o relacionamento com a família, porque estão mais próximos, porque acharam algo para fazer juntos, né? E então, assim, o segmento náutico traz coisas
que quando a gente olha de fora, a gente não percebe, mas traz muitas coisas boas. Não são pessoas ricas comprando barco de 50 milhões, são pessoas, famílias, profissionais que conseguiram chegar a um momento de vida que conseguem comprar esse presente para a família, conquistar. É uma conquista. E é uma conquista da família como um todo. Mais resumo, a compra de um barco é uma conquista. Não, você não está comprando um barco, você compra uma fruta no mercado, você compra uma comida. Não, até porque é um bem supérfluo e vai ser a última coisa que a pessoa vai comprar. Ela chega no barco quando ela já tem tudo na vida dela, né? Só que quando ela realmente chega no barco, isso muda muitas coisas na vida dela, né? E principalmente a gente que trabalha com ambiente familiar, né, de venda. Então, esses nossos clientes praticamente são todas famílias, né? E isso pra gente, assim, foi muita paixão por tudo isso. E também uma outra coisa que eu falei, e que eu fui criada pelo meu pai, porque ele trabalhava à noite, das 10, eu venho de uma família muito simples no interior. Então, meu pai trabalhava das 10 da noite às 5 da manhã. E a minha mãe trabalhava durante o dia. E as minhas irmãs são mais velhas, eu sou mais nova de 5 filhos. Elas todas trabalhavam fora. E então a Cleide tinha 5, 6 anos, ela ficava com o pai durante o dia. O pai trabalhava à noite e dormia até umas 9, 10 horas da manhã. E aí a mãe já estava saindo, porque a mãe trabalhava no período da tarde, até 10 horas da noite. E então ficava um pouquinho de manhã com a mãe, mas praticamente o meu dia eu passava junto com meu pai. E o meu pai era o tal que faz tudo ele mesmo. Ele aprendeu isso, até porque vinha de uma família simples. Então eu aprendi a ser mecânica, eu aprendi a pintar carro, eu aprendi a correr de carro, a ir pra roça, roçar, arrumar, cuidar dos bichos, tudo isso, mas assim, tudo que traz da parte mecânica me lembra muito meu pai, porque ele sempre tinha uma oficina em casa mexendo em alguma coisa, e quando não era mexendo nos carros, era mexendo nas máquinas que ele usava para ter o engenho de farinha, para ter isso, e a gente, como criança, era o auxiliar deles, né? Era o auxiliar de serviços gerais. Pai, pega um tijolo, monta isso. E essa é a nossa história. Então, quando eu digo que a minha infância foi trabalhada, não é que ela não teve amor, ela teve muito amor. Tanto que eu sou muito apegada aos meus pais, assim, né? E eu acho que em especial ao meu pai por isso, porque assim, a gente ficava muito tempo junto, né? Então, hoje eu sou a Cleide que faz tudo. Se eu precisar pintar uma parede, arrumar um motor e tal. Mas eu gosto mesmo de velocidade, eu gosto de carro, eu gosto de barco, eu gosto de moto. E isso eu acho que tem um pouco a ver com esse meu sangue, né, que veio de casa, assim. Então eu falo paixão por isso tudo, assim. Realmente é uma paixão pelo que a gente faz. O que fez eu ficar na náutica? Eu acho que a única resposta que eu posso dar são os amigos. E não os amigos meus pessoais que eu fiz na faculdade, de antes da infância, mas os amigos que a gente fez na náutica. Tanto os outros revendedores de outras marcas, fornecedores, pessoal da nossa própria empresa, mas principalmente os amigos que são os clientes. Eu acho que a gente não... A velha história, né, que a gente não vende barcos, a gente faz amigos. Eu acho que isso faz com que toda vez que a gente, às vezes, passou uma semana pesada, se incomodou, cheio de coisa para resolver, você deita assim, você pensa assim, eu não vou desistir. Não vou desistir por quê? Porque os nossos amigos estão ali, nossos amigos contam com a gente, os nossos clientes estão lá precisando da gente para alguma coisa, seja para um próximo barco, seja para resolver aquilo lá. Então eu acho que o fato de você chegar em todo boat show agora, 5 anos depois de ter começado, eu já vou nos boat shows, eu já não paro mais quieto em todo boat show que eu vou, porque além de todos os nossos conhecidos, muitos clientes já vão procurando pela gente, falando da gente, querendo falar com a gente, às vezes até indicação de gente que a gente nem conhece, fala, tal cliente, tal pessoa me indicou pra vir falar com você. Enfim, a gente sabe que a gente tá ali pra isso, sabe? É ali pra ajudar as pessoas, como eu falei, minha meta, o meu sonho é ajudar o máximo de pessoas possível. Então, ter esses amigos que a gente fez na náutica, esse espaço que a gente tem de sair para navegar com os nossos clientes, com os nossos amigos e conversar abertamente sobre tudo. Nossa, hoje de manhã a gente estava tomando um café, ficou aqui 3 horas da manhã tomando um café com um cliente que veio falar sobre outras coisas. A gente falou um pouco sobre o barco, mas falou sobre outras coisas mais ainda. E foi muito bom e, enfim, um amigo que a náutica trouxe pra gente, que inclusive encontrou aqui ajudando ele a resolver um problema na marina, do barco dele, e hoje já é cliente nosso, já comprou 2 barcos, a gente já vai pro 3º barco com a gente ficou 3 horas conversando sobre outras coisas,
e o cara é muito E no final ele saiu com um barco novo. E foi bem pra falar o problema do barco agora, já comprou um barco novo e isso que é muito legal, assim, sabe? É você ter essas pessoas com quem conversar sobre... E a náutica, pelo fato da náutica ser um segmento que muito poucas vezes é o principal da pessoa, é muito difícil a pessoa ter a história envolvida com a náutica. A gente, os nossos clientes, eles não são da náutica, não são clientes que compram barco porque trabalham com náutica. A maior parte das vezes eles são de outros ramos, tem empresas, indústrias, médicos, advogados. Então eles trazem pra gente as histórias do meio deles e a gente conhece muitas histórias, coisas que a gente, assim como a gente é conhecido da náutica, eles não conhecem da náutica, só que a gente não conhece do dia a dia da medicina, do dia a dia do advogado, do dia a dia do juiz, do dia a dia do empresário, de outros ramos da indústria, a indústria um pouco, né, mas do específico daquilo que a náutica faz com que a gente possa conversar sobre barcos e principalmente sobre os problemas de cada um. A gente sempre fala que a gente é um pouco terapeuta também, um pouco amigo, sempre está do lado, porque a gente quer ouvir a história das pessoas para ver como que a gente pode ajudar elas quando a gente pode e também para falar como amigo também, ouvir como amigo, entender e conhecer a história dos outros. E porque é gostoso a nossa história de abrir a loja aqui na Marina, se a Lake aqui na Marina, ela tem essa história assim, né? Porque faz parte de um sonho que eu tinha quando abriu essa marina. Eu adoro Itajaí, eu não sou daqui, eu sou de Gaspar, mas quando abriu essa marina, isso lá, sei lá, 2014, nem sei quando foi, mas faz muito tempo. A primeira coisa que eu pensei, eu vou abrir uma loja aqui dentro, não tinha ninguém, eu vou abrir uma loja aqui dentro para que eu possa fazer amigos e convidá-los no final da tarde para vir tomar um vinho comigo aqui na Marina, mesmo em dia de chuva, em dia de sol, né? Em dia de sol vem tomar um chopp, em dia de chuva vem tomar um café, né? Mas a ideia de estar aqui, estar com as pessoas, né? Isso faz parte, assim, do que a gente queria e hoje é muito gratificante isso. Então vem gente que não vem para comprar barco, mas já se tornou um amigo, vem conversar, vem falar, ver, porque aqui é um ambiente muito bonito, né? Quando a gente tá na beira da água. Então isso faz muito bem para as pessoas também. Então as pessoas gostam de vir aqui bater um papo com a gente. Nossos clientes, até principalmente os cotistas, né, que são do nosso sistema de cota compartilhada, que muitos deles moram bem próximo aqui na rua, aqui na frente, tudo mais, na beira-rio aqui. E tinha vários que vinham de chinelo aqui, às vezes no meio da tarde, no começo da manhã, conversar com a gente sobre os problemas da vida dele, da empresa dele. Vinham aqui, ficavam batendo papo com a gente a manhã inteira, se duvidar o dia inteiro, e conversando, e a gente ficava aqui numa boa, conversando com eles, contando histórias e tudo mais. Isso, eu acho que isso, o fato da gente estar aqui dentro da Marina, e às vezes até os clientes perguntam pra gente, Vitor, mas qual que é o horário de vocês? Quando que vocês estão aí? Vocês estão aí final de semana? Vocês estão de horário comercial? Às vezes eu falo, não, nosso horário não tem horário. Às vezes a gente vai chegar aqui, você vai passar aqui numa quarta-feira de manhã, pode ser que não tenha ninguém na loja, mas pode ser que tenha num domingo, 8 horas da noite, 10 horas da noite, um sábado à noite, enfim, às vezes de manhã antes do horário, às vezes depois do horário. Então, assim, o nosso horário é quando tem alguém aqui pra gente conversar, pra gente trabalhar, pra gente estar aqui falando com as pessoas. Eu acho que é a nossa segunda casa aqui, a loja, justamente por isso, né? Esse era o propósito. Por receber os amigos, né? Nem pelo fato de estar muito tempo aqui. Esse era o propósito. Receber os amigos aqui, né? Esse era o propósito desde o início, a gente ter algo que a gente tivesse disponível para o cliente, para o amigo, a hora que ele quisesse, em um lugar gostoso para vir bater um papo, e que a gente não visse isso como um trabalho, né? Então, quando eu falo que não trata-se de barco, trata-se de pessoas, é porque a venda do barco é só uma consequência de todo o resto. E aí, a próxima? Qual é o seu objetivo? Bom, eu já estou com 52, o Vitor indo para 25. A minha ideia é deixar um legado, né, que ele possa tocar e dar continuidade a isso, né? Óbvio que eu não quero mais, não vou deixar meu trabalho nunca, né? Porque eu trabalho desde os 5 anos, então eu não vou deixar meu trabalho nunca, né? Mas eu quero poder ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mas saber que o meu filho está fazendo aquilo que é a minha essência, né? E isso eu sou muito grata, porque eu podia ter feito um negócio onde, enquanto eu estivesse na ativa, esse negócio existisse, talvez botasse funcionário ou não, e a partir do momento que eu me afastasse, as coisas não seriam mais da mesma forma, né? Mas como é um negócio que é cheio de propósito, não apenas uma loja de barco, mas cheio de um propósito diferente, né? Eu queria muito que isso continuasse assim,
porque eu sei que esse aqui é um lugar que faz bem para as pessoas, né? Então, o meu objetivo é que o Vitor, né, quando ele se formou, ele perguntou: mãe, eu acho que eu vou seguir a minha carreira. E eu sempre fui muito clara, né, como mãe, e como tem hora que eu sou a mãe, tem hora que eu sou a chefe, né? Como mãe, eu nunca, jamais prenderia o meu filho ao meu sonho, né? E não seria justa com ele, né? Só que ele vive isso aqui tanto quanto eu. E eu acho que ele ficou uns 2 anos aí pensando na vida dele, né? Se o futuro dele na empresa, como empresário, porque eu me afasto, em algum momento eu vou me afastar, espero, né? E ele assumir os negócios, né? Esse é o nosso objetivo sempre, né? Até pela velhice e tal, né? Não que eu sou, vou ficar muito tempo ainda, né? Mas o meu objetivo futuro é deixar o legado onde o meu filho siga os mesmos valores, e valores éticos, valores morais e valores de ajudar as pessoas e entender que isso aqui não é só um negócio para dinheiro, mas entender que isso aqui é onde a gente traz mais pessoas para a náutica, onde a gente desenvolve pessoas que são os funcionários, a gente desenvolve mercados, a gente ajuda a indústria a gerar mais empregos, porque a gente, além de trazer mais gente para o segmento, a gente está gerando negócios para uma indústria que tem mais gente lá. Hoje a empresa que a gente representa tem quase 1.000 funcionários, né? Diretos, fora os indiretos, né? Então, assim, o meu sonho, o meu objetivo é sempre que eu possa deixar um legado de ser um segmento náutico diferente do que sempre existiu. A gente não é vendedor de barco, né? A gente é muito sincero até no que fala, às vezes, sobre produto, sobre mercado, sobre venda. Tem cliente que, sinceramente, às vezes não me agrada atender. E eu até faço força para não atender. Tem cliente que você tem que deixar para o concorrente, né? Por quê? Porque esse negócio é para ser um negócio legal, esse nosso negócio, né? É para ser um negócio de bem-estar. Então, quem tem a mesma vibe, a mesma energia, vem, né? E graças a Deus a gente só tem cliente bom, né? Alguns aí que passaram que não são muito bons, que a gente dispensou aí para o concorrente. Mas fora isso, assim, esse é o meu objetivo, que meu filho possa fazer desse negócio um negócio, digo, um negócio grande, mas um negócio que possa sustentar a família dele. Eu acho que esse é o né? maior motivo da gente não... Em 5 anos, poxa, Não poderia vejo poderia ser gigante já, nossa, com A gente já lojas fez e isso, não a sei o que gente lá. fez e voltou Mas quando a atrás. gente começou a crescer, não mais que a nossa perna, mas começou a crescer mais do que a gente Podia estar achou presente. do que, exatamente, que ia perder o nosso jeito de fazer as coisas bem feitas, né? Fazer bem feito. A gente viu que talvez não fosse o ideal pra gente. A gente quer, claro, a gente quer vender o máximo, puder ajudar o máximo de pessoas possível, mas enquanto a gente possa atender as pessoas de um jeito de qualidade, né? Não adianta ter 20 vendedores e aí daqui a pouco a gente, que era para ser um negócio bem feito, a gente vê que está começando a fazer vendas ruins, coisas para o cliente que não é o interessante para o cliente, não está dando atendimento de qualidade, então a gente vê, não, opa, vamos manter no que a gente pode dar a nossa mão e ajudar as pessoas. E eu acho que, assim como eu também falo qual que é o meu objetivo na náutica, qual que é o meu objetivo com a CLA, qual que é o meu objetivo também de futuro, é realmente ajudar as pessoas assim e ajudar nisso que ela falou, não só ajudar o meu cliente que está comprando barco, meu amigo, mas ajudar as pessoas que estão trabalhando comigo, os meus funcionários, as pessoas, os nossos marinheiros, os marinheiros de clientes que às vezes precisam de ajuda para alguma coisa. Nossa, quantos marinheiros ligam pra gente, prestadores de serviço que a gente, porque não começa a ter um pouco de conhecimento a mais. Eu sempre gosto de compartilhar meu conhecimento, é por isso que eu criei o meu Instagram lá, justamente para compartilhar o máximo possível que eu possa compartilhar. E pessoas ligam pra gente perguntando: Vitor, como é que resolve isso? Como é que faz isso? Pessoas que eu não conheço, pessoas que eu não vou ganhar nada com isso, mas eu tô ali para ajudar, tô ali realmente para fazer aquela pessoa conseguir resolver aquilo do jeito mais rápido e mais fácil possível. Eu acho que é isso que a gente tem na nossa essência, e eu acho que é o grande motivo disso ter dado certo até agora, e o grande motivo da gente continuar conseguindo do nosso jeitinho, né? Não gigante, nossa, meu Deus, 20 lojas e não sei o que lá, mas da nossa forma, com que a gente possa sempre estar presente na vida dos nossos clientes e ajudando os nossos clientes. Né? Com o pé no chão, crescendo sempre, que a gente tem muitos clientes, né?
a gente chegou a abrir outras lojas grandes e a gente chegou à conclusão que assim, ó, e esse é um desafio do empresário brasileiro, né? Não é só meu, né? É fazer com que o negócio cresça sem perder a essência, né? E isso é muito difícil. Principalmente quando você está falando de bens de alto valor agregado. Então, você tem que ter funcionários de muita confiança, né? Porque estão falando de valores de clientes e tal, né? E isso eu tenho conseguido fazer muito bem em todas as lojas que a gente tem. Em algum momento a gente tirou o pé do acelerador justamente para poder manter essa base mais firme, né? Quem sabe crescer mais no futuro. Claro, desejo estar em mais lugares que eu possa estar fazendo esse algo diferente que eu faço pelo segmento, né? Eu sempre fiz muito pelo segmento, principalmente em termos de desenvolvimento de revendedor, desenvolvimento de parceiros, né? E talvez por isso a gente é tão conhecido no segmento náutico, né? Mas é isso. Não adianta crescer se você não conseguir manter a sua essência. É isso aí. Por que NX? Nossa, mãe, é muita admiração pelo produto, pelo trabalho, pela equipe. E talvez isso para mim seja um pouco diferente, essa avaliação assim um pouco mais consistente, porque eu por muito tempo fui diretora, gerente, gestora e trabalhava dentro de estaleiro. E eu sei os desafios que é fazer uma fábrica, né? E entregar um produto que é totalmente artesanal, é manual. Não existe um robô que faça barco, nem um estaleiro, né? Então não adianta dizer que esse aqui é mais moderno que aquele lá. Não existe. O que existe são pessoas que queiram fazer bem feitas, né? Agora, uma coisa que a NX faz muito bem feito desde o primeiro barco é um projeto que seja para o mercado, um projeto genuíno, que ele nasce exatamente com aquele objetivo de atender a alguma coisa específica. Os barcos da NX, do primeiro até o projeto que está fazendo agora, porque o primeiro foi uma 27, uma 25 depois, e agora a gente já está fazendo o projeto da 62, então são todos barcos que nasceram de projetos, que foram do projeto para uma CNC, fez o modelo fez um molde, e a partir dali a produção. Então, todos os barcos já nasceram com todos os questionamentos, isso aqui vai ser funcional, isso aqui vai ser bonito, isso aqui vai funcionar legal, né, na navegação e tal. E eu penso que como qualquer estaleiro começou pequeno e óbvio, tinha muitos problemas no início dos barcos e tal, e começou pequenininho, né, fazendo 10, 15 barcos, hoje ele faz 600 barcos no ano, né. Então, quem entra numa NX, e eu tive essa relação semana passada, eu levei um cliente na fábrica, quando ele entrou na barca, inclusive um cliente de outra marca, quando ele entrou no barco, estava acompanhando um cliente da minha marca, né? Quando ele entrou no barco, ele disse assim, nossa, mas a NX está dando um banho de acabamento, um banho de materiais, o barco está muito diferente do que eu já vi lá atrás. Cada ano, pra gente, nosso maior desafio como revendedor é a cada ano saber exatamente o que tem dentro de cada barco, como ele é feito, porque muda. Então, o sistema de melhoria contínua, sempre implementando novos processos, novos produtos e lançamento anual. Então, assim, é muita inovação. E nenhum dos produtos foram produtos que dizer assim, esse aqui a gente lançou e não deu certo. Né? Todos os lançamentos da fábrica foram sucessos. A gente tem aí a 290 que está indo para a unidade número 500. Já vai, né? A gente já está entregando. Estava na fábrica semana passada, estava lá em produção. A gente tem a NX41, que já é a segunda versão, né? A geração 2 da NX400, que só a 400 foram 200 unidades em 5 anos de produção, 6 anos de produção. A gente lançou a 41, no mesmo final de semana foram vendidas quantas? 23 unidades no Boat Show. Em 8 meses de venda, não digo de fabricação, porque a fábrica não consegue entregar tudo, então tem lista de espera. Mas em 8 meses de venda foram 63 unidades na conta que eu fiz. Então, qual é o estaleiro que vende em 8 meses 63 unidades de um barco de 41 pés? Nenhum, senhores, nenhum. E por isso que tem aí uma lista de espera, né? Então, quando você fala, por que NX?
Porque ali alguém lá atrás, eu conhecendo o mercado, o que o mercado queria, que é a minha essência de conhecer mercado. Eu ia falar, eu acho que a tua admiração vem porque lá atrás você tinha que fazer isso, você tinha que estudar o marketing para falar para as empresas o que elas tinham que melhorar no produto dela, o que elas tinham que fazer no produto dela para atender melhor o cliente. Quando hoje você vê a NX e ela já faz isso, não só pelo fato de marketing, mas ela já faz isso antes de lançar o produto. Ela já sabe por quê? Porque eles usam. Eu acho que isso isso é o que eu falo quando todo mundo pergunta da NX, por que NX, por que ela tem tanto sucesso? Porque eu acho que isso também é uma pergunta que vem, mas por que a NX teve tanto sucesso? Cresceu tão rápido, porque tudo que eles fazem é diferente, o projeto é diferente. O jeito de fazer é diferente, o jeito que eles pensaram em crescer é diferente. Eu acho que isso é muito importante também. Eles não entraram com a mesma mentalidade no mercado náutico que a maioria dos estaleiros entra. Eu vou entrar para fazer uma empresa para eu ganhar dinheiro. Não, eles entraram com a ideia porque eles gostavam disso, eles gostavam da náutica. Então, eles gostando da náutica começaram a crescer. E quando viram que era algo que ia crescer, eles se estruturaram, eles fizeram bem feito para crescer. Não com a ideia de, vou pegar, vou botar, vou tirar, vou botar, vou tirar, vou botar, vou tirar e vou demorar 30 anos para crescer. Não. Então, quando eles viram que o negócio realmente ia crescer, eles começaram a falar, não, agora vamos estruturar para crescer bem crescido, bem feito, e realmente hoje chegar com 10 anos de estaleiro, 11 anos de estaleiro, ser maior que a maioria dos estaleiros no Brasil, que às vezes tem mais tempo de mercado, não só por um produto bem feito, um produto que evoluiu muito, isso a gente tem que admitir. Realmente, quem viu uma NX há 5, 8 anos atrás, a gente mesmo, quando a gente começou a loja aqui em 2020, era uma dificuldade, a gente via os barcos chegando, sempre tinha coisinhas de melhoria, pontos de melhoria. Isso é outra coisa também da mentalidade deles, de receber esse feedback da gente. Nossa, a gente falava, pela experiência que a Cleide tinha, e eu quando ia entregar os barcos, falava, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que melhorar, isso aqui tem que melhorar. No próximo barco, às vezes que vinha um mês depois já tinham arrumado, ou um ano depois já tinham implementado aquilo na linha inteira de produtos, que era uma solução que resolveu aqui, que não sei o que. Então, assim, realmente de evolução, e a gente vê, a gente fica feliz com isso, porque realmente isso faz com que cada vez melhor a gente possa entregar um produto para o nosso cliente, um produto que vai realmente resolver o problema dele e deixar ele feliz, assim. E não só os produtos que já existem, que eles estão sempre melhorando, mas as soluções que eles vão achando na linha também. Um lançamento que a gente vai ter agora, 31, é uma solução que todo mundo pedia, entre a 29 e a 34. A 29 e a 34 é um pulo muito grande, a gente tem que achar alguma coisa ali. Fala, não, calma, vamos estudar, vamos fazer um projeto, vamos fazer bem feito, porque não adianta fazer uma de qualquer jeito, pegar uma 34, cortar um pedaço, não dá. Aí não vai ficar um barco legal. Que era a prática de mercado. Cortar, ou cortava ou puxava, né? Ou era 29 e puxava para uma 31, ou pegava uma 34, cortava e virava uma 32. Não, tem que pensar no projeto, pensar um projeto diferente, que vai ser diferente de uma 29, vai ser diferente de uma 34, e vai ser útil para aquele tamanho de barco que é uma necessidade. Porque às vezes o cara que tem 700 mil para investir, ele não tem 1 milhão e 200, mas ele tem 900, ele tem 800, então para aquela solução dele vai ser mais interessante que uma 29 ou uma 34. Então eu acho que a NX é um dos poucos estaleiros, você tem muito mais experiência que eu quis para falar disso, mas a gente vendo por fora, um dos poucos estaleiros que tem essa diferença em tudo. Você falar, nossa, você vai na feira, os clientes falam isso pra gente. Você vai na feira, qualquer cliente chega na feira quer falar com o Jonas, que é o dono, o diretor da fábrica, que está com milhões de coisas para resolver, de venda, de produção, de funcionário, de carteira assinada, nossa, um monte de coisa que tem que resolver, marina, porque ele também tem barco e tudo mais. Você chega na feira e você fala, ô Jonas, queria conversar contigo sobre o meu barco, sobre não sei o que. Ele conversa, ele fala, ele conta as histórias dele, ele ouve as suas histórias, ele ouve os feedbacks dos clientes para poder implementar isso na linha. Ele dá ideias, tipo, olha, isso aqui não vai servir para você, não compra assim que vai, porque o barco certo é sempre aquele barco que vai a pessoa usar de forma integral, né? Então, assim, ele sempre nos ajuda com isso, porque a gente já conhece muito, então já leva a coisa mais ou menos pronta, mas sempre que a pessoa conversa que eu trago ele, assim, eu já aprendo muito, né? E vai atrás de coisa nova, vai para Miami Boat Show, vai para Europa Boat Show. É um estaleiro jovem, com proprietários jovens, tanto o Jonas quanto o irmão dele, né, o Augusto, também está sempre procurando novidade, e a disponibilidade deles nos ouvir cliente é muito boa. E a dona Elizabeth lá, que cuida de tudo também, que é a mãe deles, né? Assim, eu acho que a minha admiração é isso, é uma família que igual a minha, né?
criou um negócio que a princípio era pequeno, era para ser um negócio ali, pequeno, não se imaginava que ia crescer tanto, né? E que quando resolveu, não, deu certo, o produto foi legal, todo mundo gostou daquilo que a gente fez pra gente, agora vamos, né, ampliar e fazer para todo mundo aí, e vamos para o mercado e vamos de forma agressiva. E eu acho que essa visão assim de inovação, de querer trazer coisas diferentes, de não ter medo de desafio, de não ter medo de quando você tem uma 40 lançar uma 50, de você ter uma 50 lançar uma 62, de você lançar uma 44 no meio, chamar a Pininfarina para fazer o projeto para você, chamar a Porsche para te ajudar na fábrica, e não ter medo e nem a arrogância de não ouvir o que o outro fala. Porque eu acho que nesse segmento tem muito disso, né? Você chega e vamos mudar isso aqui, vamos dizer, não faz assim. Quantas vezes o Jonas te chamou para perguntar sobre os projetos, sobre o mercado, sobre... Eu acho que é isso, assim, a admiração pela forma que eles fizeram em 10 anos o que eles têm. E o que a gente tem, porque eles nos incluem, né? Sempre, né? Como revendedor, nós fazemos parte disso, né? E é história, assim, a gente está criando história, cada barco que a gente entrega é uma história que a gente cria tanto para quem está comprando, mas também para quem está da fábrica. A gente conhece o pessoal da fábrica, fala com eles, aquele barco, porque barco zero é tudo por número, né? Tu lembra lá, eu sei porque eu liguei essa semana e falei com um funcionário lá do pós-venda assim, tu lembra da 360 número XXX? Aí ele parou e pensou assim, lembro sim, esse barco saiu daqui da fábrica, é mais ou menos assim, tal. Então é legal, porque você vê que os nossos clientes não são só números, e para a fábrica eles também não são só números, o barco pode ter número, né? Mas todo mundo sabe para onde foi, como ele tá e como é que ele viveu a vida desse barco, né? É muito legal, acho que é isso, assim, para mim a palavra é admiração. Eu acho que realmente é diferente dos outros, e não só porque o produto é diferente. O produto ser diferente é um resultado de uma mentalidade toda diferente, de tudo que eles pensam, tudo que eles fazem. Acho que a mentalidade é diferente. Assim, acho que a energia, você chega num boat show, assim, você entra no stand, todo mundo alegre, todo mundo vibrando, e buzina porque vendeu, e os revendedores, um ajudando o outro, já chama daqui, precisa da ajuda do Jonas, ele vem, o que precisa a gente faz para fazer negócio, para botar barco na água. Então acho que isso faz com que você se sinta motivado de representar eles e ter o NX no peito com orgulho, né? Não é só só uma marca porque eu escolhi, porque é o que vem mais dinheiro, que é a que mais vende, ou porque eu ganho mais dinheiro, não. Além de tudo isso, tem isso também. A gente é escolhido para ser comprado, né? Sim. A gente hoje faz um trabalho de atendimento do mercado, mas os clientes vêm até a gente, né? Então, esses clientes querem comprar um NX, porque já se entendeu que é um produto desejado no mercado, que é um produto diferente, é um produto inovador. Então, como tudo que é inovador, ele tem um pouco de restrição no início, até que você comece a usar. A partir do momento que começa a usar, começa a conhecer, começa a ver que é diferente, é bem feito, acaba gostando também, né? Então, uma coisa que a gente não falou, mas o estaleiro hoje tá lançando agora no São Paulo Boat Show a 62, a gente chegou a citar ela, mas não citou que a fábrica está com quase 60 mil metros quadrados, né? Então, a fábrica termina a construção da fábrica em final de dezembro, para início de janeiro já começar a construção do barco lançado. Então, é muito legal. Vale a pena ir lá conhecer, porque aí vocês vão ter tanta admiração quanto a gente tem também. A questão da mentalidade até nisso, né? Tipo assim, não vou fazer uma 62 por fazer, aproveitar um cantinho do galpão ali, botar uns barcos pro lado e começar a construir. Não, você tem que fazer uma 62 pés, você precisa de uma estrutura para uma 62 pés. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a desenvolver o projeto, você vai começar a fazer o projeto do galpão, você vai construir o galpão, depois que você construir o galpão, o projeto está pronto, você faz o projeto, você vai lá, faz os moldes. Então, tudo isso é com muita estrutura, porque como não é nada aproveitado, não pegou um casco de uma 62 aí de jogo largado por aí e começou a construir. Então, tudo tem que ser feito do zero. Então, é sempre, assim, muito pé no chão, assim como a gente, né? Então, e a agilidade disso tudo, né? Porque no São Paulo Boat Show do ano passado, a gente falou que ia lançar uma 62. E a gente tá indo para o São Paulo Boat Show deste ano, e um ano depois, com o projeto pronto, com vendas feitas e com a fábrica sendo concluída. Então, assim, muito ágil tudo. E no Boat Show do ano que vem ela vai estar lá já. Então, em 2 anos ela saiu do número, né, do vai existir pro... E isso é para toda a linha de produto. Num ano se fala, 6 meses depois o barco está pronto.
né? No outro show já está lá exposto, né? Aí quando começa o outro ano já está com produção. Então, e no outro ano já está com muita produção, muito barco na água. Então esse o volume que isso tudo acontece, a agilidade que isso tudo acontece é muito diferente de qualquer outra coisa que existe no Nossa, eu lembro na convenção ano passado, no treinamento que a gente teve lá na NX, o Jonas abriu o PowerPoint dele e falou assim, ó, gente, então, eu vou falar dos lançamentos pra vocês só dos próximos 2 anos. Ele começou a passar slide, falando, tem esse. Falou, mas Jonas, são 10 anos? Não, só os 2 próximos. Eu tinha 6 lançamentos em 2 anos. E assim, que eles tinham pensado ainda, de lá pra cá já imaginaram coisa nova. Um pouquinho para entender isso um pouquinho. Esse São Paulo Boat Show a gente vai estar com a 44 Fly, que é um lançamento, com a 31, que é lançamento, com a 62, que é lançamento, né? E fora o lançamento de linha nova, que chega essa época, tudo muda, atualiza materiais e tudo isso, né? Então é muita coisa aí bonita pela frente. O que mais? Quais os projetos para o futuro? Além desses que a gente acabou de falar. Acabamos de falar tudo, né? O meu projeto para o futuro é poder ter uma vida mais tranquila, mais olhar para trás e saber que eu durmo com a minha cabeça tranquila, né? Que eu não devo nada para ninguém, no sentido de ter feito alguma coisa de errado para alguém. Então, primeiro porque esse é o meu principal valor, né? Sou uma pessoa muito correta, muito honesta. Então, os meus projetos para o futuro são que o Vitor mantenha esse negócio aqui quando eu me aposentar e que ele mantenha, né? Já falamos de legado. E que eu possa também assumir outros projetos, né? Porque eu sempre fui consultora e o segmento náutico é uma paixão. Quem sabe eu não vou morar dentro de umas 50 pés, aí pelo mundo fazendo consultoria náutica, sei lá, não sei. Mas o projeto com certeza é ter muitos mais barcos vendidos, porque não se trata de barco, trata-se de pessoas. Eu acho que o meu, não diria um projeto do futuro, mas o que eu quero para o meu futuro é realmente poder, essa rede, né, que a gente cria de amigos que fazem amigos e pessoas que a gente atende, eu acho que assim, o quanto mais pessoas eu conhecer e eu puder ajudar, seja por uma mensagem que eu fale pro cara, pô, você vai fazer isso aqui, pô, não compra esse barco, pô, compra esse barco aqui, faz isso aqui, vai lá conversar com essa pessoa que ela vai te ajudar. Eu acho que se eu puder, de alguma forma, num vídeo que eu postei no Instagram que por acaso chegou para essa pessoa e ajudou ela ou fez ela refletir sobre alguma coisa, eu acho que se eu puder acessar de alguma forma todas as pessoas do Brasil que estão na náutica, eu acho que eu seria muito realizado. E quando eu falo todas as pessoas, parece ser muita gente, né? Mas não é muita gente, todas as pessoas da náutica. O mundo náutico hoje, assim, só do que a gente conhece, eu já diria que a gente conhece quase, sei lá, 30%, 40% só de que a gente conhece, né? Sem dizer o que já ouviu falar, sem dizer os que às vezes chegam por aí, por vídeos e coisas que a gente fala. Então, se eu pudesse fazer de alguma forma que a minha equipe, com as pessoas que eu trabalho, pudesse de alguma forma ajudar alguém ou botar um barco na água, ou enfim, todas as pessoas que estão na náutica do Brasil tivessem esse conhecimento e eu pudesse de alguma forma ajudar, eu acho que eu já seria muito feliz, assim, porque eu acho que servir é muito forte, porque eu gosto disso, eu gosto de no que eu puder tá ali, tá presente e não só pela pessoa depois lembrar de mim, mas para ela poder pensar e não pensar no que ela teve que resolver. Pensa, pô, resolvi e fui pra frente, agora eu tenho meu barco, ou eu passei pela venda, muitas vezes não preciso lembrar do vendedor, mas lembrar do barco que teve, lembrar dos momentos que criou, porque a gente sabe, eu sou só um passo, eu crio amizade com os meus clientes, gosto de navegar, mas eu sou só um passo por aquilo que ele vai criar com a família dele, com os amigos dele, com tudo isso que a gente sabe que a gente está aqui para fazer. A gente só está viabilizando, né? É isso aí, a gente é um caminho. O que mais? Deu, era isso. Falamos, hein? Dois faladores. Nossa, mas a gente fala, hein? E as pessoas me dizem, nossa, você fala demais. Realmente, eu falo demais. E agora, fechando assim, para fechar isso tudo, né? O que a gente quer transmitir, o que a gente quer falar, né? Que a CLA, que ela é muito criança, né? Aqui de Santa Catarina, nós temos 5 anos só. A CLA, que como um todo tem um pouco mais de tempo, vai fazer 10 anos agora, nós estamos indo para 2008. Tem 8, 9, vai fazer 9 anos agora. A CLA como um todo, porque são 5 lojas, né? Ao todo, né? Então, a gente cuida aqui de todo o sul,
Paraná, ali do litoral, Curitiba litoral. A gente cuida aqui da região Porto Alegre, tem muitos clientes também do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul também tem muitos clientes. Temos também clientes no interior do Rio Grande do Sul que acabam vindo comprando pra gente, porque a gente está no litoral e está numa região de casa de temporada, né? Então as pessoas vêm para a casa de férias delas é aqui. Então tem muito cliente aqui do Pará, tem cliente do Maranhão, tem cliente do Mato Grosso, Rondônia. Então o que tem casa é aqui na região, né? E a gente, mesmo os barcos que não são os que a gente vendeu, a gente cuida do barco e cuida do cliente, né? A partir do momento que a gente conhece, sabe que é uma NX que faz parte da família NX, então também faz parte da família CLE, que a gente acaba agregando, trazendo, tentando fazer um pós-venda melhor, se ele não teve ainda, a gente poder dar uma assistência, né? Eu acho que hoje em dia nem só dos da NX, né? Muitos clientes nossos que tem barco, desde antes de conversar com a gente já ajuda no que precisa de acessório. A gente tem muito amigo, né? São muitos anos na náutica, a gente tem muitos conhecidos na náutica, né? Mas de forma geral, assim, a Sea Lake, ela nasceu para ser diferente. Ela não nasceu para ser uma loja de barcos, né? Ela nasceu para levar às pessoas soluções e para levar as pessoas a qualidade de vida e a felicidade, né, de estar com o barco. Tem muito cliente que vem aqui, não compra comigo na hora, compra comigo 3 anos depois. Então, essa semana mesmo a gente está negociando um barco que o cliente começou a conversar comigo há 3 anos atrás, né? E às vezes a gente sempre, não, ele não quer comprar, ou talvez vai em algum momento, mas o nunca desistir de uma pessoa para saber se ela está bem, se ela não está bem, se é o momento dela, se não é o momento dela. E não é uma questão de vender o barco, né? É questão da pessoa mesmo, né? E isso faz muita diferença. Por isso que a gente está aqui na sexta-feira à noite, a gente está aqui no domingo à noite, no sábado à noite. Eu atendo meu telefone muitas vezes sábado, 11h30 da noite, 10 horas da noite, porque é quando o cliente lembra que ele quer navegar no outro dia. E aí ele me liga, né? E aqui a gente faz gestão também de sociedade compartilhada, então a gente ainda tem a administração aqui dos barcos, né? Que acaba gerando bastante demanda nesse sentido, né? Mas às vezes o cliente liga só para conversar. E é muito gostoso quando o cliente lembra da gente para ligar para conversar, para contar. Olha só, hoje eu fui em tal lugar e eu vi um barco de vocês. Recebi um vídeo muito legal um dos primeiros clientes que eu atendi aqui na loja de Itajaí, que veio ver uma NX 290 seminova, que quem estava vendendo era o Acácio, que ele tinha pego o Acácio da Transacácio. E veio quanto tempo faz isso, a Acácio vai lembrar. Ele era um barco a diesel, estava lá na Marina Pier 33, e eu fui atender esse casal lá, o Adriano e a esposa dele, né? Porque eu acho que eles nem eram casados, eram namorados só. Acabaram que gostaram muito mais da vida de velejador do que da vida de lancheiro. Eles não tinham barco, aí compraram barco pequeno, depois compraram já logo o Califa, que é um veleiro bem grande. E hoje eles estão saíram, né, alguns meses daqui do sul e foram para o Nordeste e vão até os Estados Unidos e querem fazer a travessia com o veleiro deles. Estão fazendo aí uma viagem, eles têm um filho agora pequeno, deve estar com uns 2 aninhos. E aí ele me ligou essa semana em vídeo, me mostrando, estou aqui no Cabanga e olha o que eu tô vendo aqui, uma NX 340 verde. Cara, isso aqui tem a tua cara, ele falou pra mim. E aí você vê assim, o quanto que as pessoas realmente passam na vida da gente e a gente deixa uma história que tá presente, né? Faz, sei lá, 5 anos que eu atendi ele nunca comprou um barco de vinho, mas mesmo assim continua, virou cliente. No sentido de, é um cliente de náutica, do segmento, de vez em quando precisa de alguma coisa, né, chama a gente, mas não é um cliente que compra o barco. Então essa é a nossa vida, essa é a lei que nasceu para ser diferente. E o resultado disso tudo, obviamente, né, a minha empresa tem que ser lucrativa para nos sustentar, e sustentar isso tudo para que a gente também tenha tranquilidade de poder atender bem os nossos clientes, estar bem calçados financeiramente, né, que não é um segmento fácil, mas se a gente fizer bem feitinho, e de um jeito diferente, a gente consegue chegar lá. Eu acho que a gente... Aí, às vezes o pessoal ouve essa história inteira e pensa assim, nossa, estão só agregando valor para vender mais caro, para vender num preço cheio. Não, ao contrário. Negócio a gente faz, o negócio pessoal às vezes me diz assim, pô, mas você vai ficar falando de barco, vou te deixar descansar, já tá tarde e tal. Para falar de barco, para falar de navegação, para vir aqui bater um papo, nunca
nunca tem um limite, né? Porque a gente gosta de ser paixão mesmo, né? A partir do momento que a gente usa o barco. Eu navego, eu sou marinheiro, o Vitor navega, é marinheiro. A gente sai quase todo final de semana. O meu sócio, o Ariel, lá em Brasília também navega. A gente Aprendi a navegar antes de aprender a dirigir carro. Tirei uma raiz antes de tirar a CNH. Isso tudo é muita paixão pelo que a gente faz. Assim, a gente realmente é apaixonado por barco. A gente é apaixonado por barco e, modesta parte, conhece bem de barco, porque a gente já vendeu muito barco, e a gente já montou muito barco, e a gente já foi em muita região. Já errou muito, já aprendeu muito. Então hoje a gente já sabe o que dá certo, o que dá errado na montagem do barco. E aí tá a diferença, porque a gente não é só vendedor de barco. Às vezes até o cliente, alguém falou pra ele que era melhor assim, que era melhor assado, que é a melhor configuração, que não sei o que. E a gente não precisa nem ficar insistindo, o cara só falou, olha só, pensa nisso. Será que vai ser melhor pra você? Não eu tô dizendo que é melhor ou pior, mas pra você vai ser melhor isso mesmo? E o cara mesmo consegue refletir e entender que realmente pra ele seria muito melhor de outra forma do que às vezes alguém botou isso na cabeça dele. Não, porque compra isso que é melhor, faz isso que é melhor, e o cara nem sabe. Mas assim, eu diria pra vocês assim, a gente tem muitos clientes, a gente fez ótimas vendas, a gente fez muitos negócios bons. E a gente conseguiu, com esse nosso jeito aqui, de gostar de barco, de navegar, sendo família, mas tratando isso de forma profissional também. Hoje a gente tem um negócio que a gente tem prazer de estar aqui dentro, a gente curte estar aqui, porque não é uma loja, é um lugar de atendimento, é o nosso canto, né? E a gente curte barco e eu acho que a gente está muito bem, está no caminho, podia estar fazendo qualquer coisa na vida, talvez até ganhando mais dinheiro do que a gente ganha, mas não ia ser tão feliz quanto a gente é. Isso aí. Mesmo com as cagadas que a gente faz de vez em quando, mas que a gente procura corrigir para sempre ser melhor, né? Isso é o processo de desenvolvimento de uma empresa, de profissional de qualquer área. Bom, gente, um prazer falar com vocês. Então, apresentamos aqui um pouco do que é a Sea Lake, né? Então, nossa história, né? Finalizar um pouquinho da nossa história. Nós falamos por 1h10 e contamos só um pouquinho. Imagina se os clientes vêm aqui e nem tomam um vinhozinho. Imagina se abre um vinhozinho aqui. Agora deixa eu falar pra vocês. Se você ouviu a gente até aqui, você vai saber que eu sou a Cleide da Sea Lake. Esse é o Victor, da Sea Lake de Santa Catarina. E somos os sócios aqui, os proprietários aqui, e a gente é apaixonado por barco. E se você ficou até aqui, procura a gente que a gente vai te dar um brinde especial, ou só na visita da loja, ou na compra da sua embarcação. Vem aqui, vem tomar um café com a gente, vir com a gente, esse amigo nosso, que a gente é legal, né? A gente é bem legal. Eu acho que a gente é legal. As pessoas normalmente me acham legal. E é isso aí. Fechou? Bora navegar junto? Bora lá!